E aí, tudo bem? Seja bem-vindo ao vídeo 31. Se você não está inscrito nesse canal ainda, considere se inscrever e deixe seu like, porque aqui com certeza o conteúdo é sempre de boa qualidade e você ajuda demais a gente a chegar a outras pessoas com apenas um clique aí. Então, eu já te agradeço. Eu fiz esse vídeo hoje para falar sobre não pensar, sobre o momento de pensar e sobre o momento de não pensar, mas especialmente como não pensar pode te ajudar muito na sua vida. Eu não sei você, mas ao longo da minha vida inteira, eu sempre fui uma pessoa muito agitada, bastante agitada, realmente. Então, eu sempre tenho dificuldade, por exemplo, de ir pra praia, ficar parado. Se eu não estiver fazendo nada na praia, provavelmente eu vou estar inquieto. Então, ou eu tô na praia, ou eu tô dentro d'água, ou eu tô fazendo alguma coisa, ou então, sei lá, tô lendo um livro, alguma coisa assim. E é muito verdade que a nossa mente, cada vez mais, é inquieta, né? Aquietar a mente é uma coisa que, por exemplo, eu tenho dificuldade de fazer. Mas isso é relevante dizer, não só porque eu vou estar fazendo coisas, mas também porque na hora de fazer certas coisas, a minha mente cria um montão de ideia, subterfúgio, ela vai criando um monte de conteúdo mental ali que, na verdade, me atrapalha muito mais a fazer as coisas que eu preciso fazer do que me ajuda. Então, não sei se você já, por exemplo, passou por esse tipo de situação, onde, imagina, você tinha que ligar para alguém. Imagina que você tem lá um telefone, você tem um horário para ligar para a pessoa, imagina, é só você passar a mão no telefone e ligar, certo? Só que a sua mente, na verdade, vai perguntar, tá bom, mas e será que eu ligo agora? Se eu ligar agora, será que vai estar, por exemplo, ela vai estar ocupada? Não. Peraí, mas deixa eu ver de onde é que eu conheço ela. Ah, legal. Deixa eu ver o que essa pessoa aqui faz. Ah, entendi. Qual foi a última vez que eu falei com ela? Repara, era só você passar a mão no telefone e ligar, certo? Ou então, você ter feito esse trabalho de pensar nessas coisas antes de ligar para essa pessoa. Mas na hora de tomar a ação, de fazer a coisa, você basicamente precisa fazer a coisa e acabou. Eu sou da opinião, eu não sei você, eu não sou um estudioso do assunto, mas eu sou da opinião de que tudo aquilo que a gente chama de procrastinação hoje em dia, ou boa parte daquilo que a gente chama de procrastinação hoje em dia, advém desse hábito, do que eu posso chamar de overthinking, por exemplo, ou de pensar demais, né? Pensar ou sobrepensar, pensar mais do que necessário. E eu queria compartilhar com você uma experiência, ou coisas que eu faço, na verdade, hoje em dia, para não ter mais esse tipo de problema, né? Ou tanto quanto possível reduzir, porque eu sei que às vezes a minha mente é bem difícil de segurar. Então, tanto quanto possível, eu tento reduzir isso, e eu sei que realmente tem alguns dias, às vezes até períodos longos, onde isso praticamente não me afeta. Por quê? Acho que duas coisas são básicas, tá? Eu não sei se você passa por isso, mas se você passar, faz esse teste. Antes de você fazer a coisa, tenta programar, mas não programa muito, programa pouco. Por quê? Eu sofria muito disso, né? Então imagina que você já se organiza para fazer a coisa. Aí na hora de fazer a coisa você fica pensando um monte e não faz a coisa, você procrastina, né? Não faz a coisa. E depois quando você olha para trás, você olha para o teu planejamento, aquele monte de coisas que você deixou de fazer, porque você programou um montão ao invés de programar um pouquinho, programou um montão, você olha para aquele negócio e fala, meu Deus, eu não acredito, cara. E você fica frustrado com você, você começa a diminuir a sua confiança em você mesmo, porque você fala que você programou, você disse para você mesmo que ia fazer, e aí você não fez. E aí o que você começa a fazer, portanto, né? Ou o que eu fazia ao longo do tempo, pô, eu planejo isso pra quê? Não vou fazer mesmo. Chega no final daquele negócio, um monte de coisa que eu não fiz, você perde confiança em você. Então, o que acontece depois? Você nem programa, né? E aí, como você nem programa, fica aquele samba do crioulo doido, fica bagunçadíssimo o negócio, e aí você não consegue nem performar, nem consegue fazer as coisas porque tá totalmente bagunçado. Aí você pensa mais ainda, aí você perde mais tempo ainda e começa o ciclo vicioso, né? Você faz menos coisas, ou então você procrastina mais, e assim vai, assim vai, assim vai. Chega no final do dia, ou chega no final, sei lá, daquele período específico, você vai olhar e não vai ter nada feito, ou muito pouco feito, né? E é claro que tem pessoas que gostam disso. Durante muito tempo eu gostava disso, porque realmente chegar nos últimos minutos ali, chegar pertinho, né, do momento de entregar, fazia com que eu, enfim, ligasse uma turbina ali e entregasse lindamente. As coisas davam certo no final, mas a verdade é que não é sadio, né, cara? Realmente não é. Você ficar ali muito tempo sem fazer nada e aí depois meio que trabalhar igual um louco para fazer tudo em cima da hora. Não é sadio, não é muito inteligente, e por mais que você goste disso, por mais que você goste da emoção, porque eu gostava um pouco da adrenalina, eu confesso, você vai ver que a longo prazo não é muito sustentável. Então, a minha primeira sugestão para você é, cara, programa pouco, não programa muito. Então, imagina que você, por exemplo, precisa fazer alguma coisa ao longo do dia, beleza? Então, cara, começa programando um pouquinho, começa ganhando musculatura, entendeu? Imagina, por exemplo, que você vai estudar. Eu não estou falando de estudar aqui porque eu não estou falando de técnica de concentração, eu estou falando basicamente de execução, né? Esparar aquele pensamento que você tem e simplesmente fazer o que você tem que fazer. Acabou. Só que para isso, programa pouco. Então, ao invés de você programar para horas de estudo, não programa para, sei lá, meia hora. Ou menos ainda, programa para 15 minutos, depois 15 minutos. Porque quando você vai fazendo as coisas, aquilo vai te dando uma alegria, cara. Vai te dando um sentimento bom, porque você está realmente fazendo a coisa acontecer. Você falou que ia fazer, você fez, a coisa está feita. Pô, aquilo dá uma sensação de progresso e dá uma confiança em você maravilhosa. Porque por mais que não tenha ficado perfeito, você fez. Você programou, falou que ia fazer e fez. Repara, é quase como um trabalho completo em apenas uma tarefa. Então, é como se você tivesse uma obra completa ali em apenas uma tarefa. Se você faz uma programação pequena e consegue cumprir ela, você vai ver que na próxima vez, quando você fizer isso de novo, você vai ter mais prazer, inclusive, de programar. Imagina que você for lá, botou 5 tarefas. Ah, vou fazer essas 5 tarefas aqui. Ao invés de fazer, sei lá, 50 tarefas por um dia, você bota 5. Aí falar, fiz as 5, não pensei, não fiquei viajando, será que eu faço? Será que eu faço agora? Será que é o melhor jeito? Não, eu só fui lá e fiz. Botei a mão na obra e comecei a fazer.
Não fiquei pensando em como eu ia fazer, não, eu comecei a fazer e aí ao longo do trabalho eu fui pensando como aquilo poderia ser melhor, mas já estava dentro da tarefa. Não fiquei pensando demais, não fiquei overthinking, entendeu? Então programa pouco, vai fazendo isso, terminou, programa o próximo, terminou, programa o próximo e assim vai. Quanto mais confiança você for tendo, quanto mais você for fazendo isso, você vai perceber que vai ficar mais fácil você programar mais. E não só vai ficar mais fácil, você vai querer mesmo. É quase como, imagina, não sei se você corre, faz algum tipo de exercício, mas é quase como um exercício que você gosta de fazer. Você vai gostando de fazer, vai ganhando confiança, você vai tendo uma performance melhor, vai ficando mais fácil, você vai dificultando aquilo, você vai buscando desafios maiores, então você vai aumentando ali a tua programação. Então essa é a primeira coisa, cara. Realmente vai programando pouco, não fica programando muito, porque isso aí pra mim é uma fonte de frustração gigante. Programa pouco, faz um pouquinho e avança. E a outra coisa é realmente assim, realmente, a qualquer momento que você for fazer a tarefa, e você perceber que tem um distrator, ou seja você, seja uma coisa sua, tô pensando numa coisa que não tem nada a ver, tô mexendo aqui em coisa que não devia, etc e tal, cara, para, porque você sabe que aquele é um negócio que, pô, não é o que você tem que fazer, o que você falou que ia fazer naquele horário, o que você falou que ia fazer naquele momento, é a tarefa, então para de pensar nisso, faz a tarefa e acabou. Se no tempo que você programou para fazer as tarefas, por exemplo, sobrou, pô, perfeito, vai lá dar uma descansada, faz o que você estava a fim de fazer, ou aquela distração, por exemplo, que você queria ter, beleza, tem alguns minutos de distração, depois volta. Mas qualquer momento que você veja que tem um distrator te tirando daquele prumo ali, cara, foca totalmente no que você tem que fazer. E esquece. Ah, meu amigo, é minha mãe, é meu não sei o que, cara, pede licença, dá licença, não posso falar, e foca. Foca. Porque você vai ver, de verdade, que isso é uma fonte de saúde mental, cara. É uma fonte de autoestima, é uma fonte de prazer de estar consigo mesmo. Porque quando você faz aquilo que você prometeu para você mesmo, é quase que um abraço que você se dá. É quase que um carinho que você está se dando. E o contrário também é verdade, cara. Porque quando você falou para você mesmo, falou, cara, a gente vai fazer isso, e você simplesmente caga e anda pro que você falou que ia fazer, é você ignorando você. É você maltratando de tratar mal. Imagina que você tá com você numa sala. Aí você fala assim, então, a gente combinou de fazer isso agora, tá? E aí você simplesmente caga e anda pra você mesmo e fala, cara, se vira, sai fora, vou fazer outra coisa. É isso que acontece toda vez que você se sabota. Então, ficam aqui as minhas duas sugestões. Programa pouco e vai aumentando a programação, mas especialmente programa pouco e faz tudo que você programou, depois programa mais um pouco, faz tudo que você programou, e assim vai. E toda vez que você identificar algum distrator, seja seu, seja qualquer outra coisa externa, cara, tira aquilo ali e foca no que você vai fazer. Tira aquilo ali da sua frente, da sua tela mental e foca no que você vai fazer. Porque você vai perceber que por mais desagradável que seja a tarefa, por mais extenuante que seja mentalmente, cansativa, enfim, por mais que você não queira fazer aquilo ali, a tua energia, sendo concentrada no que você está fazendo, ela naturalmente vai te abrindo caminhos ali, a coisa vai ficando, se não mais prazerosa, vai ficando mais fluida, vai ficando um pouco mais gostosa de fazer, entendeu? Se você está com dificuldade de colocar alguma ideia em prática, faz o teste. Pega um papelzinho de pão aí, qualquer coisa para anotar, anota o que você precisa fazer, quebra isso em pequenos bloquinhos de tarefa e tenta fazer amanhã. Não precisa se preocupar em ser perfeito, precisa se preocupar em realizar o máximo de bloquinhos de tarefa que você puder. Perfeito? Então faz o teste aí e me avisa. A gente se vê no vídeo 32, um abraço e tchau, tchau.